Ok, então, como eu ia dizendo, na aula de hoje a gente vai estudar as chamadas relações de congruência, né? Congruência módulo um número inteiro qualquer, né? Então, antes de entrar nesse tópico propriamente dito, a gente pode fazer umas considerações e eu posso provar para vocês que vocês já vêm fazendo, calculando coisas aí usando relações de congruência desde, sei lá do começo da infância até hoje, provavelmente, né? Isso por causa do seguinte, é porque existem na natureza e no nosso cotidiano diversas situações que envolvem contagens que são cíclicas, né? O que são contagens cíclicas? Por exemplo, se agora são quantas horas mesmo? São 17. Vamos arredondar aqui que agora são 20 horas da noite, né? Opa. Agora são 20 horas. Aí eu pergunto para vocês, quantas horas serão daqui a 7 horas? O que vocês me responderiam? E aí, gente? Agora, digamos que são 8 horas e eu pergunto para vocês, daqui a 7 horas, que horas são? Que horas serão? Alguém? Vamos, gente. 3 horas da madrugada, aí dizendo o Rodrigo. De fato. Então, olha só a conta que a gente fez, ó. Pegou 20, somou com 7 e o resultado deu 3. Tá vendo? O que está por trás desse raciocínio é o que a gente chama de relação de congruência. A gente vai entender por que são assim. No caso, é uma relação de congruência módulo 24, né? Já que o nosso relógio ele conta, na verdade no módulo 12, né, para ser mais exato, porque no nosso relógio, lá os relógios analógicos, né, de parede, são marcadas horas de 1 até as 12, né? Então, para ser mais exato, de acordo com os relógios de parede, as 20 horas são na verdade 8, não é isso? Então, a conta que a gente fez lá, pensando nessa pergunta que eu fiz, né, se agora são 8 horas, daqui a 7 horas serão quantas? Serão 3 horas. 3 horas da manhã. Né? Você deu uma volta lá no relógio e viu que para em 3 horas. Né? Então, no fim, você fez essa conta. 8 mais 7 igual a 3. Né? Então, isso é verdade se você colocar uma anotaçãozinha aqui, ó, módulo 12. Né? Mas, enfim, a gente vai ver isso em mais detalhes. É só para mostrar para vocês que vocês já fazem operações envolvendo relações de congruência há muito tempo, né? Então, como eu exemplifiquei, as horas do dia são as mesmas a cada 24 horas, né? Os dias da semana são os mesmos a cada 7 dias. Tem também, deixa eu ver, por exemplo, um fenômeno natural, né? Que é o cometa Halley, né? Ele atinge o seu periélio, né? Que é o ponto mais próximo, o ponto de sua órbita que mais se aproxima do Sol, a cada 76 anos, que é quando a gente consegue visualizá-lo, né? Então, aí eu poderia fazer uma série de problemas nesse sentido para vocês, né? Que envolvendo essas equações cíclicas, né? Como eu acabei de mostrar. Por exemplo, se eu perguntar que horas do dia será daqui a 134 horas, né? Aí dá pra gente descobrir isso, levando em conta que o dia tem 24 horas, né? Sei lá, o dia da semana que vai cair daqui a 73 dias, né? E, enfim, várias situações desse tipo. Acho que vocês entenderam a ideia básica, né? Então, tudo isso que eu falei se inclui nas chamadas relações de congruência, né? Que é o tópico da nossa aula de hoje. Ok? Mais precisamente congruências módulo M, né? Mas eu não vou especificar esse módulo aí ainda não.
Então, mesmo com os exemplos que eu acabei de falar para vocês, a gente precisa de uma certa formalização para desenvolver toda a teoria matemática por trás disso, né? Então, para atender a esse pré-requisito de formalização, vamos colocar aqui a nossa primeira definição, né? Vai ser essa daqui, ó. Então, a nossa primeira definição aqui em relação às congruências é, assim, para a gente começar a definir esse objeto matemático, é isso. A gente vai considerar aí três números A, B e M, né, todos inteiros, sendo que o M vai ser estritamente maior do que 1, né, e a gente vai dizer da seguinte forma, que o A é congruente a B módulo M quando esse valor de M, né, opa, peraí, aqui, ó, quando esse valor de M divide a diferença AB, né? E a representação disso, né, em termos de notação, a gente coloca, ó, isso que está entre aspas aqui, assim, ó, A congruente a B módulo M, certo? Então, essa definição serve para você saber identificar o que essa notação está dizendo. O que é A congruente a B módulo M, né? É dizer que A é congruente a B módulo M se o M, esse valor que está aqui, for divisor, né, da diferença A menos B, né? Então, por conta dessa definição, existem outras maneiras equivalentes de você dizer a mesma coisa que está aqui, né? Ó, de acordo com o enunciado, é quando M divide AB, então A é congruente a B, pode ser denotado assim, ó, M divide A menos B, né? Ou ainda, a gente pode dizer que existe sei lá, um número Q, né, inteiro, tal que A menos B seja igual a M vezes Q, tá? Então essas aqui são formas equivalentes da gente dizer a mesma coisa, ok? Até aí alguma dúvida? Vamos fazer aqui alguns exemplos, né, para a gente se acostumar com a notação antes de começar a mostrar os primeiros resultados relevantes, né? Então, um exemplo pode ser assim, ó, aqui. A gente pode dizer, por exemplo, que 61 é congruente a 43 módulo 9. Eu posso dizer isso? Né? Como é que eu faço para saber se eu posso afirmar que isso é verdade ou não, né? Eu tenho que pegar esse 43, né, e subtrair de 61, né? Então a gente faz aqui, ó, 61 menos 43. Isso dá quanto? Dá 18, né? Aí a gente tem que saber se essa diferença A menos B, né, existe algum número, o número M que aparece aqui no módulo, ele divide essa diferença. O número M que está aqui é o 9, né? O 9 divide o 18? Né? Divide. Assim, a gente pode colocar assim, ó. Então, como o 9 divide o 18, né, a gente pode afirmar que de fato 61 é congruente a 43 módulo M. Ok? Então, outro. Esse aqui pode ser o nosso primeiro. Vou fazer o outro aqui. Vamos pegar aqui 43 é congruente a 7 módulo. Vamos continuar com o 9 mesmo, né? Aí como é que a gente sabe se isso é verdade?
pega o 7 e subtrai de 43, ou seja, 43 menos 7. O resultado disso dá 36, né? E a gente sabe que o 9 divide o número 36, né? Portanto, 43 de fato é congruente a 7 módulo 9, tá? Então, são aí dois exemplos bem tranquilos, só para a gente começar a identificar o significado dessa notação, ok? Então, fazendo aí esses dois exemplos, a gente pode partir aqui para o nosso primeiro resultado, né? Para a nossa primeira proposição, onde a gente vai fazer aqui uma ligação entre as congruências e as divisões euclidianas que a gente tanto viu já nesse curso, né? Então essa proposição pode ser colocada assim, ó. Vamos considerar números inteiros A, R e M, né? Onde o R é maior ou igual a zero, ou seja, o R só pode ser positivo, né? E M maior do que 1, igual à restrição colocada na definição anterior, né? Se o R for o resto da divisão euclidiana de A por M, então a gente pode escrever que A é congruente a R módulo M, certo? Então aqui basicamente o que a gente fez foi substituir o B por R. O R aqui a gente quer trazer a ideia de resto, né? Aí vamos ver se isso é verdade, né? A demonstração desse resultado é muito simples, né? É uma aplicação direta da definição de congruência e a gente vai verificar que de fato é verdade, né? Então, pelo algoritmo de Euclides, ó, e vamos tentar chegar nessa definição de congruência através do algoritmo de Euclides, daquela chamada divisão euclidiana, né? Quando você pega aí o número A, né, e quando você faz assim, ó, fazer bem aqui no cantinho, A dividido por M, né? Então, A dividido por M é igual, digamos aqui, a um número Q qualquer, né, que vai multiplicar por M. Aí você vai fazer A menos QM e vai ter um resto, né? Uma outra forma de denotar isso que eu escrevi aqui é você fazer assim, ó. Como é que eu vou colocar? Colocar assim: existe um inteiro Q, né, pertencente ao conjunto Z, tal que isso que eu acabei de falar agora, né? Quando eu pego um A e divido por M, é a mesma coisa que eu escrever o que? A vai ser o que? Q vezes M mais R, certo? Então, pega esse R e passa para o outro lado, aí fica A menos R igual a Q vezes M, né? Mas isso é basicamente a definição da relação de congruência, porque se existe esse número inteiro Q que satisfaz essa relação, né, se existe esse inteiro aqui que garante essa igualdade, eu posso dizer que o M divide a diferença A menos R, né? Mas se M divide a diferença A menos R, tá aqui, ó, eu posso escrever que A é congruente a R módulo M. Portanto, A é congruente a R módulo M. Certo? Como eu disse, isso aqui é apenas uma maneira diferente de escrever a mesma coisa. E assim concluímos a nossa demonstração, né? E assim mostramos que existe uma relação entre a relação de congruência, né, esse raciocínio de pensar ciclicamente, né, com a divisão euclidiana, e acabamos de demonstrar a natureza dessa relação, ok? Alguma dúvida até agora? Então, existe ainda uma outra
uma outra relação a ser feita que envolve esse raciocínio das congruências com as chamadas classes de equivalência ou relação de equivalência, né? Então, deixa eu colocar aqui a definição. Diz assim, ó. Opa, aqui. Definição não, proposição, né? Então, nossa próxima proposição diz assim: se existe aqui um m inteiro, né, novamente um m maior do que 1, então esse conjunto aqui, ó, parece muito com a definição do conjunto, né, de uma relação de equivalência. Vai garantir o seguinte: esse par AB, né, pertencente a Z por Z, isso aqui basicamente um plano, tá? É um plano onde você tem uma ordenada de inteiros e uma outra abscissa com inteiros. E esse AB vai corresponder a um elemento desse plano, né? Como eu só tenho inteiro nas abscissas e nas ordenadas, então esse ponto AB aqui é também um número inteiro, certo? Então, esse conjunto, tal que A é congruente a B módulo M, ele caracteriza uma chamada relação de equivalência sobre o conjunto Z, né? E o que precisa acontecer com o conjunto, né, de certos números, né, respeitando as certas regras, para que esse conjunto seja caracterizado como uma relação de equivalência, né? Para a gente provar isso, a gente tem que provar as propriedades que uma relação de equivalência deve ter, né? Ou seja, a gente deve ver se esse conjunto R aqui satisfaz as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. Então temos que identificar aqui simetria, reflexividade e transitividade, né? Então vamos ver isso aqui, ó. Vou colocar uma demonstração, também uma demonstração que praticamente só reforça a notação que a gente colocou anteriormente, né? Então a primeira propriedade que a gente vai provar vai ser pode ser a reflexividade mesmo. O que é a reflexividade? É você ter aqui para todo inteiro A, né? Vou colocar aqui A pertencente aos inteiros. Você identificar que isso aqui acontece, ó, A congruente a ele mesmo módulo M, né? É por isso que tem um nome de reflexividade, né? Você está comparando só um elemento com ele mesmo. Isso aqui é verdade, né? A reflexividade, isso aqui acontece? De fato, para qualquer número inteiro M, isso aqui é verdade. Por quê? Porque, ó, pela nossa definição, né, um número A é congruente a B módulo M se a diferença entre A e B, né, é passível de ser dividida por M. Ou seja, aqui, ó, A menos A, né, é divisível por M, ou seja, M divide A menos A. Mas A menos A é zero, né? Então, M divide zero, né? E isso é verdade, o número zero ele pode ser dividido por qualquer número, inclusive por M, né? Que representa essa arbitrariedade, certo? Então, a reflexividade está demonstrada. De fato, a relação de congruência respeita a propriedade da reflexividade. A próxima propriedade seria a da simetria. Ou seja, se você pegar aqui, ó, para todo números A e B inteiros, né, tais que A seja congruente a B módulo M, né, então a simetria é o que? É você inverter as coisas aqui e ver se a propriedade continua válida, né? Então, B é congruente a A módulo M.
né? Então, como é que a gente verifica se isso acontece de verdade? Ó? A gente pega aqui o começo, né? A congruente a B módulo M. A congruente a B módulo M. Né? O que isso quer dizer? Que eu posso reescrever, ó, o nosso primeiro resultado aqui nos garante, eu posso escrever isso aqui na forma de uma divisão euclidiana, né? Ou seja, eu estou dizendo que M divide a diferença A menos B, né? E se M divide essa diferença, ela não é necessariamente nula, né? Porque a gente não está aqui supondo que A seja igual a B, né? Aí recairia no primeiro caso. Então a gente está supondo que existe um inteiro aí diferente de zero, né? Ou diferente de 1, quer dizer, que faz o M dividir essa diferença A menos B, né? E o que isso significa? Então, significa colocar assim, ó, existe um K, né, que seja pertencente aos inteiros, né, tal que A menos B seja igual a M vezes K, né? Então, se o M divide a diferença A menos B, então vai existir um inteiro onde essa igualdade aqui é válida, certo? Beleza, então isso eu estou partindo aqui só do início. Ó. Se isso aqui acontece, então eu tenho que concluir que B menos A é congruente, que B é congruente a A módulo M, né? Então, como é que eu faço para poder chegar nessa demonstração que eu quero aqui? Que eu quero mostrar que se A é congruente a B módulo M, então B é congruente a A módulo M, né? Aí, vamos guardar esse resultado aqui por enquanto, né? E vamos partir, ó, vamos abrir essa expressão aqui em uma outra forma, né? Quando a gente diz que B é congruente a A módulo M, né, a gente está dizendo o quê? Que existe que um M vai dividir a diferença B menos A, certo? Mas, o mesmo argumento anterior, se M divide a diferença B menos A, então eu posso afirmar, né, que existe um outro inteiro aqui, vamos chamar de P, né, pertencente aos inteiros, tal que B menos A é igual a M vezes P, né? Então olha só o que temos agora, ó. Temos essas duas equações aqui, né? Então, observem vocês o seguinte, que se eu pegar essa primeira equação aqui e multiplicar por menos 1, eu vou ter o seguinte, ó. A menos B é igual a MK, né? E eu vou multiplicar essa expressão aqui por menos 1. O resultado então vai ser o quê? Vai ser menos A mais B, ou seja, B menos A, né? Vai ser igual a M vezes o K, que vai ficar negativo. Ok? Então, eu estou dizendo que B menos A é igual a M vezes menos K, né? Eu poderia também colocar menos M vezes K, né? Mas por um motivo que eu vou mostrar agora para vocês, eu preferi colocar o K negativo, né? Então eu estou dizendo que B menos A é igual a M vezes menos K. Mas eu sei que B menos A é M vezes P, né? E aí? O que isso quer dizer? E aí, gente? O que vocês acham? O que dá para concluir com isso? Alguma sugestão? É simples, gente, ó. Eu estou dizendo então que P e o menos K são iguais, né?
P é igual a menos K. Então, se P é igual a menos K, eu posso afirmar, né, que de fato B menos A é igual a M vezes P. Né? E se B menos A é igual a M vezes P, significa que M divide a diferença B menos A, né? E que, portanto, B é congruente a A módulo M. Né? Só usei as equivalências de notação que eu estipulei aqui no início. Ó. Lembra que eu coloquei que todas essas coisas aqui, ó, cada uma dessas linhas significa exatamente a mesma coisa. Né? Em muitos exercícios aí que vocês vão pegar aí para tentar resolver, você vai precisar trabalhar muitas vezes com cada uma delas, até no mesmo exercício. Tá? Então essas demonstrações ajudam um pouco a criar esse hábito, né, de transitar entre uma notação e outra, certo? Então agora já provei a reflexividade e a simetria, falta provar a transitividade. Né? Se eu mostrar que aquele conjunto, aqui esse conjunto R assim definido, com essa relação aqui válida, né, que é a relação de equivalência, se eu mostrar que a transitividade vale, então eu mostro definitivamente que existe uma relação entre as relações de equivalência e as relações de congruência. Tá? Então vamos colocar aqui a transitividade. Tá, mas o que é a relação de transitividade? Né? Isso é a gente considerar aqui, ó, para todos os inteiros, digamos A, B e C, né? Tais que A seja congruente a B módulo M, e B congruente a C módulo M. Né? Se isso aqui ocorrer, se essa operação de equivalência de fato for equivalente, se essa operação de transitividade resultar ainda numa relação de equivalência, significa que isso aqui é válida, que A é congruente a C módulo M. Né? E dá para mostrar aqui rapidinho que isso é verdade mesmo. Né? Porque olha, colocar aqui que A é congruente a B módulo M, a gente já viu que é a mesma coisa que escrever assim, A menos B igual a M vezes sei lá, vamos chamar aqui de K1, tá? E colocar B congruente a C módulo M é a mesma coisa que a gente escrever como B menos C igual a M vezes o número K2. Olha, agora eu estou fazendo a transição aí dessa notação, né, para outra forma de notação. Olha aqui, né, essa terceira que eu coloquei. Ó. Lembram que todas elas aqui querem dizer exatamente a mesma coisa, certo? Então só estou abrindo essa primeira notação aqui na forma da terceira. Tá? Então não fiz nada até o momento. Então, por que abrir aqui as contas dessa forma fica interessante para a gente? Né? Porque olha só, a gente pode somar, né, essas duas equações aqui. Então vamos colocar aqui o resultado dessa soma. Né? Somando essas equações eu tenho o seguinte, ó. Somando aqui, o primeiro membro delas é A menos B, né, somado com B menos C, igual, somando os elementos do segundo membro, MK1 somado com MK2. Né? Então aqui a gente já vê de imediato que B negativo com B positivo cancela.
né? Esse parênteses eu coloquei mesmo sem necessidade, só para poder especificar que essa diferença corresponde à equação de cima e essa outra diferença corresponde à equação de baixo, tá? Mas nesse caso aqui, o parênteses não são obrigatórios. O que resulta então é A menos C. Né? E aqui, como um M está aparecendo como um fator multiplicando o outro, né, eu posso colocar em evidência K1 mais K2. Né? Então, praticamente resolveu, né, o problema. Por quê? Se K1 é inteiro e K2 é inteiro, então eles podem representar essa soma como outro número, digamos aqui K3, né? Para não ficar tão diferente. Então, significa que A menos C, A menos C é igual a M vezes K3, né? Mas, olha só, eu posso escrever essa forma aqui nessa outra notação, não é verdade? Então eu posso escrever isso aqui de outra maneira, ó. A congruente a C módulo M. E pronto, mostramos que a relação de transitividade ocorre, né? Logo, as relações de equivalência que a gente está estudando correspondem sim a uma relação de equivalência, tá? Aí então isso é importante porque quando a gente for encontrar solução de equações envolvendo essa forma, né, da congruência, né? Aí se a gente prova que é uma relação de equivalência, a gente está mostrando que essas equações que a gente vai encontrar, elas são passíveis de ter vários e vários resultados diferentes, né, que vão cumprir um determinado padrão, né? Vamos ver se dá tempo da gente chegar até essa parte hoje, né? Então, alguma dúvida até aí? Eu não sei, que o negócio de repente ficou bem abstrato, né? Mas é assim mesmo. Não? Então vamos colocar aqui um exemplo, né? Se eu pergunto aqui para vocês, qual é a classe de equivalência de 6 módulo 7? Né? Aí assim, primeiro, o que exatamente está sendo perguntado? Né? Quando eu pergunto qual é a classe de equivalência de 6 módulo 7, o que eu estou perguntando de verdade? Né? Colocar em uma forma que a gente pode compreender. Né? Alguém se arrisca? Não? O que a gente está perguntando, na verdade, é quais são os inteiros, né, que são congruentes a 6 módulo 7. Então essa pergunta ela pode ser reduzida a essa equação aqui, ó, x congruente a 6 módulo 7. Né? Essa pergunta pode ser traduzida nessa equação. Aí o x representa números inteiros, tá? Então vou colocar aqui para todo x inteiro, né? Que pode ser tanto negativo quanto positivo, né? Então, quando a gente coloca as coisas dessa forma, a gente pode dizer o seguinte, né? Para construir essa classe de equivalência de 6 módulo 7, eu posso representar esse conjunto assim, ó. Classe de equivalência de 6 módulo 7 vai ser igual a x, né, que é esses valores inteiros que eu quero encontrar, né, que satisfazem essa condição. X é congruente a 6 módulo 7. Né? Então assim que fica bem bonitinho caracterizado essa classe de equivalência. Né? E alguém aí se arrisca a dar um número aqui que, substituindo por x, seja congruente a 6 módulo 7? Pode ser positivo ou negativo, né? Basta lembrar da notação aqui, ó. A congruente a b módulo 7 pode ser escrito de todas essas formas aqui. Esse número que está aqui, o m, né, que no nosso caso é o 7, ele tem que dividir a diferença a menos b
Ou ainda você pode escrever assim: A menos B congruente ou é igual a 7 vezes um número inteiro qualquer. E aí, qual seria um número que poderia satisfazer essa igualdade? Ó, primeiro, por ser uma relação de equivalência, pelo menos o próprio número satisfaz, né? A 6 é congruente a 6 módulo 7, né? Pela relação, pela propriedade da reflexividade, né? Então você tem aqui, ó, primeiro número que a gente pode citar, x igual a 6, né? Pois 6 é congruente a 6 módulo 7, né? Mas aí, outro número, né? Cadê aqui? O Rodrigo falou 27, né? 27 satisfaz? Ó, x igual a 27, vamos ver. 27 é congruente a 6 módulo 7? Se sim, por quê? Se não, por quê também? E aí, gente, 27 é congruente a 6 módulo 7? Não? Eu só ainda tô voando aqui. Tá. Essa chegou no meio, né? Mas vai ter mais exemplos aí, vai dar pra você pegar o fio da meada. Tenta 56, professor. Sim, mas primeiro, esse aqui, ó. 27 é congruente a 6 módulo 7? Se sim, por quê? É. Sim. A gente subtrai 6, vai ficar 21, e 21, e 7 divide 21. Exatamente, isso aí. Pois 27 menos 6. Opa. Vou colocar assim. 27 menos 6 é igual a 21. E o 7 divide o 21, né? Portanto, o 27 é um resultado possível aí, né? É um número dessa classe de equivalência, né? Aí, qual era o outro número que tinham sugerido? Professor, é só pegar qualquer múltiplo de 7 e somar 6. Aí dá pra achar um bocado de números. Aí para esse possível A. Exatamente. Quando a gente vai testando, você já pegou a lógica da ideia, né? Quando a gente vai testando alguns números, a gente reconhece esse padrão, né? Aí a gente vai ver um pouco mais na frente que por conta disso, essas classes de equivalência, assim, ou seja, os possíveis números que satisfazem aquela relação de congruência são infinitos. Então, você tem aí, ó, alguns elementos possíveis nessa classe de equivalência. C7, 6. Né? Você tem, por exemplo, ó, pegar números negativos também. O menos 22, o menos 15, menos 8, menos 1, o 6 que foi citado, o 13 também. 55? Ninguém falou. Oi? 55? 55? Aí 55 menos 6 dá 49, isso mesmo. Então, vou até afastar aqui para poder colocar mais. Aqui é o 13, que ninguém tinha citado ainda. O 20, o 27, 34, o 41 também, e por aí vai, né? São infinitos números positivos e outros tantos infinitos números negativos também satisfazem. Basta vocês testarem cada um desses números no lugar do x aqui e ver se isso aqui acontece. Aqui no primeiro eu até poderia ter colocado, né? O 6, pois 6 menos 6 é igual a 0, né? E o 7 divide o 0. Certo?
Até aí tudo bem? A gente vai ver um pouco mais aí sobre essas classes de equivalência e a relação que isso tem com as equações diofantinas, né? Daqui a pouquinho já. Por enquanto vamos colocar aqui algumas propriedades, né, dessas relações de equivalência. Propriedades essas que serão não apenas úteis, mas fundamentais na resolução de vários dos exercícios lá da lista, né? Vou colocar, deixa eu ver se... Então, para todas que eu vou citar aqui, eu vou estar considerando A, B, C, D, M, todos eles inteiros, tá? E esse M maior do que 1, né? Então, só para não ter que ficar repetindo isso em cada um dos enunciados, porque são ao todo... Deixa eu ver quantas propriedades dá aqui. São 8... São 10 propriedades. Então, vamos começar aqui com a primeira. Então, a primeira decorre diretamente da definição, né? Você tem assim, ó, que se A for congruente a B módulo M, né? Então, você tem que A menos B é congruente a 0 módulo M, né? Então é como se você pegasse, como se isso aqui fosse uma igualdade, né? E você passa o B subtraindo, né? Mas o que isso quer dizer, na verdade? Quer dizer que a divisão ou a subtração A menos B, ela é divisível por M, né? A gente sabe que quando um número é divisível por outro, ele deixa resto zero, né? Então isso é uma outra forma de representar a divisibilidade, certo? Aí na segunda você tem assim, ó, que se A for congruente a B módulo M, né, e C for congruente a D módulo M, né, então eu não vou repetir a transitividade, tá? É só para dizer o seguinte: se isso aqui é verdade, então A mais C é congruente a B mais D módulo M. É basicamente dizer que você pode somar igual como a gente faz uma soma de equações, né? Soma os termos do primeiro membro e bota lá a igualdade, né? Que no nosso caso é o sinal de congruência, e soma os termos do segundo membro, né? Esse módulo M ele não entra na conta porque ele é só digamos aí, a quantidade de horas do nosso relógio, né? Como o exemplo inicial que eu falei, né? Só aí diz que essa operação é cíclica, né? Mas é cíclica contando quantos termos em cada ciclo, né? Então ele não entra nessa conta, tá? Mas o processo é basicamente o mesmo das equações. E a terceira propriedade diz assim que se A não, terceira, tá, vou colocar, mas vou até fazer assim, porque é a mesma coisa, só que para subtração. Então, A menos C é congruente a B menos D módulo M, se as mesmas condições anteriores forem satisfeitas, certo? Então, a quarta propriedade diz assim que a questão do produto, né? Se A é congruente a B módulo M e C é congruente a D módulo M, então A multiplicado por C
é congruente a B multiplicado por D. A vezes C congruente a B vezes D. Certo? Aí aqui já diferencia um pouco, né, quando a gente faz um produto, por assim dizer, de equações, né, porque não funciona exatamente desse jeito. Mas nas congruências você tem essa simetria mais fácil de trabalhar do que em equações, em igualdades, né? E a quinta propriedade é assim, que se A congruente a B módulo M, né, então AX é congruente a BX módulo M, né, onde esse X aí é um inteiro também, tá? Aí mais uma semelhança com as equações, né? Quando você pega um número X aqui qualquer e multiplica dos dois lados da equação. Afinal de contas, o que você faz de um lado tem que fazer do outro, né? Então você vê que tem muitas semelhanças com coisas que a gente já conhece. Vou até colocar aqui, ó, para todo X inteiro, já que eu não mencionei lá no enunciado, né? Aqui eu tô... Quando a gente vai ficando assim, perdendo a noção, né? Tá vendo? Eu comecei numerando e depois estava escrevendo C, D, né? Aí tá bem demais, hein? 4, 5, né? Sexta propriedade. E olha que eu nem bebo, né? Imagina se bebesse. Sexta propriedade tô precisando mesmo, cara. Passei minhas férias trabalhando, viu, Rodrigo? Então, faço isso já há muitos anos. Não recomendo. Ó, se o máximo divisor comum entre D e M ele foi igual a 1, ou seja, se os números D e M forem primos entre si, né, e existirem esses números inteiros A e B, que são números inteiros, né, como eu já mencionei, A e B inteiros, como eu já mencionei aqui no começo, né, tais que AD seja congruente a BD módulo M, então a gente pode, se isso aqui for verdade, eu posso afirmar que A é congruente a B módulo M, certo? É como se tivesse acontecendo aqui a lei do cancelamento, né, numa igualdade, onde eu cancelo D com D, aí fica só o A congruente a B módulo M, ok? Então só para vocês verificarem essas semelhanças aí que tem com elementos que a gente já conhece. Sétima propriedade, novamente vou trabalhar com aquela congruência ali, ó, se AD congruente a BD, módulo M, então A congruente a B módulo M. Tá parecido com... Oh, desculpem. Aqui, ó. Módulo DM, tá? Senão fica praticamente a mesma coisa, né, do anterior, né? Então, ó, aqui agora é sem considerar que D e M são primos entre si, né? Ou seja, se o MDC entre D e M for diferente de 1, AD congruente a BD módulo M, a gente só pode escrever que A é congruente a B se for módulo DM, tá?
Então tem essa pequena diferença. A gente vai ver alguns exemplos de como se aplica daqui a pouco. E a oitava propriedade, essa tem o poder de facilitar muito, mas muito mesmo, o nosso trabalho em várias equações escritas na forma de congruência, né? Só que ela tem um enunciado meio estranho, né? Logo após listar aqui essas propriedades, eu vou fazer uns 2 exemplos onde a gente utiliza essa oitava propriedade, né? Só para vocês tirarem melhor proveito dela lá na lista de exercícios, tá? Então, se A congruente a B módulo M, né? E eu tenho também um C congruente a D módulo M, então é válido que essa equação aqui, ó, AX congruente a C módulo M, se e somente se BX for congruente a D módulo M. Não é um enunciado muito estranho, né? Ele é bem estranho, bem esquisito, mas assim, acreditem, ele torna muito mais fácil a nossa vida quando aplicado a certas equações. A gente pega uma equação bem complicada e consegue provar que, através de uma outra equação bem mais simples, o conjunto de solução dessa equação mais simples é o mesmo, né, dessa equação mais complicada. Vou fazer um exemplo assim que eu fizer citar mais essas duas propriedades aqui, ó. Propriedade 9 vai ser assim: se eu considerar aqui um número A, um A que esteja maior ou igual a zero, porém que ele seja menor do que ou igual a m-1, né? E um B nas mesmas condições, maior ou igual a zero e menor ou igual a b-1, ou a m-1. Então, assim, seja A e B nessas condições aqui. Então, considerando essas restrições aos números A e B, se eu tiver que A for congruente a B módulo M, né, então eu tenho que A é igual a B, certo? Aqui essa propriedade a gente utiliza ela de uma maneira assim bem natural, né, em alguns problemas, mas ela não tem assim, digamos, ela não chega a ser uma chave para resolver tantos problemas quanto é essa propriedade 8, por exemplo, né? Mas enfim, né? E por último, se a gente considerar aqui que A seja congruente a B módulo M, né, então A elevado a x é congruente a B elevado a x módulo M, né? Isso para todo x natural, tá? Tem que ser, ou seja, inteiro positivo para todo x natural. X negativo, aí vai dar problema, né? Em muitos dos casos a gente vai acabar caindo em números irracionais, né? Então descaracteriza toda a teoria que a gente fez até agora, né? Então, só a décima, né, professor? Essa é a décima. Não, a tal que x pertence a todo natural. Só a décima? Sim.
Não é isso mesmo, tá aqui, ó, 10ª propriedade. Então, são essas aí as nossas propriedades, e como eu disse, vou citar aqui um exemplo onde a gente vai exercitar, né, cada uma delas, né. Exemplo, tá. Aqui. Vamos resolver aqui a seguinte equação, ó, 79x menos 5 congruente a 112 módulo 15. Né? E aí, como é que a gente pode fazer para resolver uma equação como essa, né? Se tiver lá na lista, na prova de vocês, né? Como vocês podem abordar? Então, ó, primeiro, a gente vai tentar simplificar, né, ao máximo aqui essa expressão para poder ficar uma equação mais tratável, né, dentro do que a gente já conhece, né? Então, o que a gente pode fazer aqui para tentar simplificar? E aí? Usando essas propriedades aqui listadas, né? Ó, uma coisa que a gente pode fazer é a seguinte. A gente pode usar a segunda propriedade já, ó. A segunda já nos ajuda. Olha só. Pela propriedade 2, né, temos... Ó, a propriedade 2 nos diz o seguinte, que se eu tenho A congruente a B módulo M, C congruente a D módulo M, né, então eu posso somar, né, da forma como ele está indicando aqui. Então eu já tenho essa equação aqui, que está dizendo que é congruente a módulo 15. Né? Então, vamos fazer assim. Eu sei que 5 é congruente a 5 módulo 15. Não é verdade? Afinal de contas, se eu passo, né, 5 para o outro lado, tudo fica 0, né? 5 menos 5 dá 0, e o 15 divide o 0. Né? Então eu tenho agora essa equação aqui e essa equação. Ambas são módulo 15. Né? A propriedade 2 nos diz que eu posso somar essas equações da forma como está, essas equações de equivalência, né? Da forma como está indicada aqui. Ou seja, primeiro membro com o primeiro membro, né? Portanto, 79x menos 5 somado com 5 é congruente a 112 somado com 5. E isso, módulo 15. Certo? Aqui, por que eu escolhi essa equação 5 congruente a 5? Justamente para anular, né, esse 5 daqui e ficar numa forma mais simples, como 79x congruente a 117 módulo 15. Certo? Então agora já temos uma equação um pouco mais simples aí para a gente abordar. Mas dá para simplificar mais ainda? O que vocês acham? Quando tiver uma equação assim, eu vou dar uma dica para vocês, ó, de como vocês podem proceder, tá? Como vocês não, pelo menos a maioria de vocês, creio eu, ainda não deve ter visto esse conteúdo, eu vou dar aqui alguns macetes para a gente resolver esse tipo de problema. A minha equação diz que é 79x, congruente a 117 módulo 15. Pega só esse 79 aqui, o termo que está multiplicando o x, tá? Só ele. Ele é congruente a quanto módulo 15? Qual o menor número que eu posso colocar aqui que faz o 79 ser congruente módulo 15? O que vocês acham? E aí, gente?
A dica é o número que subtraído de ao ser subtraído por 79, né, vai resultar em um número que seja divisível por 15, né, segundo a nossa anotação. Alguém sabe que número é esse? Qual o número perto de 79, né? Mais perto de 79 que é divisível por 15? 85, 75? 75. Então eu preciso subtrair quanto de 79 para chegar em 75? 4. 4. Então aqui, ó, a nossa equação é essa. 79 congruente a 4 módulo 15. Né? Tenho essas duas equações aqui. Ok? Mas, e aí? No que isso ajuda a gente? Né? Aí, teremos essas duas equações, né? E podemos relacioná-las assim, ó. Digamos que... Como é que eu vou colocar isso? Eu quero relacionar isso aqui com a propriedade 8 já, ó, pra gente utilizá-la, né? Vamos ver. 4 e 7 12. Deixa eu ver, né? Uma forma de simplificar mais ainda, né? Mas a gente vai utilizar essa equação aqui, tá? Essa é a nossa equação que vai nos dar os valores A e B. No nosso caso, A igual a 79, B igual a 4. Né? Para poder ficar aqui, ó, como nessa estrutura do enunciado. A congruente a B módulo M. O M também a gente já tem um valor, mas vou colocar mais à frente. Né? Então, deixa eu ver. Eu preciso de duas equações, né? Uma C congruente a D módulo M. Tá, então eu vou fazer a nossa próxima equação assim, ó. Não vou relacionar essa que tem o x ainda, tá? Vou fazer a nossa próxima equação como sendo o 117, né? 117 é congruente a quanto? Módulo 15, né? Essa é para obter a minha outra equação aqui, ó. C congruente a D módulo M, tá? Aí eu vou obter os valores de C e de D, certo? C no caso eu já tenho, que é o 117. Agora eu preciso descobrir o D, que é o valor que vem aqui, né? Qual é o número que, subtraindo de 117, resulta em um número que seja divisível por 15? E aí, qual que vocês acham? Ou, se vocês quiserem pensar, né? Qual o número mais próximo de 117 que divide o 15? Acho que fica mais fácil assim. 120? Não, para baixo. Para a gente trabalhar só com números positivos. Que fica antes de 117 e é menor e é divisível por 15. 105. 105, ótimo. Aí o Rodrigo já até falou, então é 12, né? Porque ó, é 117 menos 12 que vai resultar em 105. Então aqui já tem o valor de D, que é 12, né? Então nós temos aqui a nossa outra equação, certo? E agora o que a gente faz? A gente tem o M também que vale 15, né? Então, olha só, o que diz aqui a propriedade 8? Se eu tenho A congruente a B módulo M, no nosso caso é 79 congruente a 4 módulo 15, né? E eu tenho também C congruente a D módulo M, que no nosso caso é 117 congruente a 12 módulo 15, então é válido afirmar que AX congruente a C módulo M, né? Então olha só, vou até escrever aqui. Então, pela propriedade 8, temos que
AX congruente a C módulo M. Olha só. AX congruente a C módulo M, né? Aí vamos identificar quem é o nosso A, é 79. Quem é o nosso C? 117. Né? Então aí só recaiu no nosso problema inicial, né? Quando a gente simplificou. Mas beleza, olha só o que a propriedade nos garante. Então é válido que AX congruente a C módulo M se e somente se BX for congruente a D módulo M, né? Então vamos ver quem é aqui, ó, BX congruente a D módulo M. Vamos identificar aqui, ó, quem é o B? É 4. Congruente. Quem é o D? É 12. E o M continua a ser o 15. Ah, esqueci de trocar aqui. Certo? O que isso quer dizer? Que 79x é congruente a 117 módulo 15, que é uma equação mais complicada. Isso aqui só vai ser verdade apenas, necessariamente, se essa equação aqui for verdade, se 4x for congruente a 12 módulo 15. E cá entre nós, né, pelo tamanho dos números envolvidos nessa segunda equação, ela é bem mais fácil de tratar do que essa primeira, concordam? Né? Então a gente vai trabalhar com essa segunda equação. O conjunto solução que a gente encontrar aqui de x é o mesmo valor de x aqui, ó. Portanto, é melhor resolver essa equação do que essa primeira. Entendeu? Essa é a ideia de aplicar a oitava propriedade. Né? Então, vamos tratar aqui dessa equação. O que a gente pode utilizar para poder desenvolver, chegar no resultado dessa equação? Né? E aí? Então, ó, vamos aqui. Para continuar utilizando as propriedades, a gente pode utilizar essa daqui, ó. Quer ver? A quarta propriedade, né? A do produto dos números aqui. Por que a gente pode utilizar a quarta propriedade? Porque a gente pode reescrever essa equação dessa forma. O 12 como 4 vezes 3 módulo 15. Né? Aí lembra que eu falei para vocês que existe uma espécie de lei do cancelamento em vigor aqui? Né? Cadê? Qual era a propriedade mesmo? Sim, é essa daqui, ó. Quando MDC, a sexta propriedade, de D e M for igual a 1, quando eles forem primos entre si, né? Então olha só, o MDC entre D e M, ou seja, 12 e 15, de fato são primos entre si. O MDC entre 12 e 15, não, eles não são primos entre si, eles são... O máximo divisor comum entre eles é o 3, né? É o 3. Calma aí, deixa eu ver se não é essa propriedade. Não, mas Pera, tô confundindo aqui. AD congruente a BD módulo M. A congruente a B módulo M. Vamos ver. Sim, esse D no caso é o número que está multiplicando, né, pelo A e pelo B, né? Então no nosso caso o número que está multiplicando tanto A quanto B é o 4, né? Então aqui é MDC entre 4 e 15. Esse de fato dá 1. Então, se o MDC entre 4 e 15 dá 1, eu posso reescrever essa equação como x congruente a 3 módulo 15. Isso aqui, ó, é aplicando a propriedade 6. Certo? Então, nossa equação é essa, x congruente a 3 módulo 15, né? Que
que é bem mais fácil da gente encontrar esse conjunto de solução do que mexer com essa primeira equação, né? 79x congruente a 117 módulo 15. Certo? Alguma dúvida até aí? A gente pode tentar encontrar quais são essas soluções? Então, ó, colocando em outra forma de notação, né, eu posso escrever essa equação assim, ó, como x menos 3 congruente, ou congruente não, igual a um número, sei lá, um número inteiro qualquer y multiplicado por 15, né? Onde o y ele é o inteiro, certo? Eu posso reescrever essa de cima dessa forma aqui, ok? Só estou usando a notação. Agora olha só o que acontece, y vezes 15 é 15y, né? E eu passando ele para o outro lado da equação, e esse 3 que está somando, ou que está subtraindo, ele passa somando para o segundo membro, vai ficar assim, ó, x menos 15y igual a 3, né? E o que é isso daqui? A equação Diofantina que a gente passou as últimas 2 aulas estudando, né? Então, como o que me interessa encontrar são os valores de x, né, nessa equação Diofantina, como que a gente encontra esses valores, né? X é igual, vou colocar aqui em cima, x embaixo, quer dizer, x0 menos um número inteiro qualquer t, né, dividido pelo MDC entre A e B, né, entre 1 e 15, multiplicado por B, né? O B no meu caso, quer ver, ó, se eu quero y positivo, esse aqui vai ser negativo, né? Então, deixa eu ver como é que eu vou, se eu coloco ele positivo ou negativo. Aqui, ó, só para ficar claro, a nossa equação é ax mais by igual a c, tá? Aí os valores que aparecerem aqui são referentes a essa equação. Então é x0 menos t, né, que é t é um inteiro qualquer, sobre o MDC entre o número que multiplica o x, que é o 1, e esse número que multiplica o y, que é menos 15. Mas aí o menos 15... MDC com números negativos complica a nossa vida, tem que ser positivo. Então o valor que vai aparecer aqui vai ser 15 mesmo. É isso mesmo. Tá certo. Aí nós sabemos que isso dá 1, então o valor de x vai ser esse, ó, x0 menos 15t. Desculpem. Menos 15t, vamos ver, quando aparece um número negativo aqui eu sempre me confundo na aplicação dessa fórmula. Aqui, ó, para o B ficar positivo, esse resultado eu tenho que trabalhar com 15 positivo, né? A não ser que o y seja negativo. Não, é isso mesmo, aqui é menos 15, tá, gente? Eu confundi aqui, desculpem. É menos 15 mesmo. Então a nossa equação vai ficar mais 15t, né? Então eu preciso de um número x0, uma equação um número inicial que satisfaz essa igualdade, né? Então não é difícil a gente perceber o seguinte, que qual o par de números aqui que satisfaz essa igualdade? X menos 15y igual a 3, né? Como a equação envolve números pequenos, dá pra gente acertar no chute mesmo, né? Aí vocês sugerem algum número? E aí?
Algum par de números aí, gente, que satisfaz essa igualdade? Bom, eu consigo pensar no seguinte, ao menor aqui possível. Um x igual a 3 e um y igual a 0, né? Assim eu anulo esse termo e tenho só 3 igual a 3. Esse chute inicial aqui, ó, vai ser o meu x0 e o y0. Mas a gente só precisa do x0, né? Pois só nos interessa aqui nesse momento encontrar os valores de x. Portanto, a nossa solução vai ser como 3 mais 15t, né? Onde t é um número inteiro. Certo? Então, ó, você tem, para t igual a 0, você tem a solução x igual a 3. Né? Aí, vamos ver aqui se na nossa equação inicial, que é essa daqui, né, que foi reduzida a 79x congruente a 117 módulo 15. Olha só. 79x congruente a 117 módulo 15. Por essa nossa fórmula que nós encontramos aqui para achar toda a classe de equivalência, né, de x, que satisfaz essa igualdade, né? Então, o x igual a 3 é um valor possível. Será que é mesmo? Quanto é 79 vezes 3? Vou fazer aí 240 menos 3 dá 237, né? 237. Congruente a 117 módulo 15, né? Então, colocando esse valor aqui, né? No lugar do x. Então, se isso for verdade, significa que 237 menos 117 divide, ou é divisível por 15. Então é congruente a 0 módulo 15. Né? É verdade isso? Quanto é 237? Ó, já ia errando aqui. 237 menos 117. Faz aí, ó. 2, 1, né? Dá 120. 120 é congruente a 0 módulo 15? Sim. Sim, aí, ó. Verdade, ó. Né? E assim você pode testar outros valores, digamos aí, ó, para 15, para t igual a 1, aí fica 18, né? Aí você vai lá, 79 vezes 18, subtrai 17 e vê se de fato resulta em um número que seja divisível por 15. Mas vai dar certo com todos eles, tá? Então é isso. Vê como a aplicação dessas propriedades ela ajuda bastante, né, na solução desses problemas. Aí você pensa, ah, mas são muitas propriedades, é difícil lembrar. De fato é difícil lembrar. Por isso que quanto mais exercício vocês fizerem, mais natural vai ficar a utilização dessas propriedades, certo? A gente não vai ficar pensando assim, tipo, você vai ficar, olha o problema e fica testando cada uma das propriedades para ver qual se aplica, né? Quase como de uma forma mecânica. Não, você vai olhar o problema e já vai ter de cara ali qual propriedade vai utilizar, né? Então, um outro exemplo, para ver se fixa melhor essa ideia, é esse aqui, ó. Pegar outra equação. Pegar aqui 77x mais 8, né, congruente a 106 módulo 28. Vamos ver mais esse exemplo, né? Então a gente pode pegar esse outro problema como uma metodologia, né, para poder resolvê-lo, né? Aqui, ao invocar a propriedade 2, o que eu fiz basicamente? Eu peguei o 5 que está subtraindo e passei somando, não é verdade? Então a gente pode fazer desse jeito aí, para não ficar tão engessado, né, no texto integral da propriedade, tá?
Então o que está acontecendo de fato é o que? Esse 8 que está somando vai passar subtraindo. Quanto é 106 menos 8? Né? 98. Módulo 28. Né? Então já deu uma simplificada a mais, né, no nosso problema. E agora, o que a gente faz? E aí? Seguindo aqui, ó, a metodologia desse problema, o que a gente pode fazer? Alguma sugestão? Nesse problema, vocês já devem ter feito as anotações, né? Aplicada a esse problema aqui, qual seria uma abordagem a ser feita? Eu preciso, para poder invocar novamente essa propriedade 8, né? Eu preciso de duas equações desse tipo, que tenham o mesmo módulo, né? Claro, tem que ser o mesmo módulo do nosso problema, que é o 28. Né? Então, como é que eu construo duas equações utilizando esses números aqui? Como é que eu faço isso? Ó, pega aí o primeiro número, vamos fazer de novo. Primeiro número, é o número que está multiplicando o x, né? Lembra que é o macete que eu falei para vocês? Pega aqui o 77. 77 é congruente a quanto módulo 28? Qual seria esse número? E aí, gente? Ó, o 28, tem o 28, 56, aí 56 mais 28 dá 84, né? Então tem que ser o 56. Eu tiro quanto de 77 para resultar em 56? 21. 21, beleza. Então eu tenho o A igual a 77 e o B igual a 21, né? E agora, para construir a nossa outra equação para achar o valor C e D, essa equação aqui de baixo, eu utilizei o 117, né? Eu usei então no caso o 98, é congruente a quanto módulo 28? Aí 56, aí é 84, aí de 84 a 28 passa, né? Então, 98 menos quanto dá 84? É 84 mesmo, né? 56, é isso mesmo, 84. Seria 14. Obrigado, Rodrigo. Então a gente tem C igual a 98 e D igual a 14, né? Além, é claro, do nosso M igual a 28. Vou escrever aqui, né? Então, tendo essas duas equações, o que a propriedade 8 lá nos garante? Né? Que existe uma equação AX congruente a C módulo M apenas, né, essa congruência só é verdadeira se Bx for congruente a D módulo M. Então vou colocar aqui, ó, AX congruente a D módulo M, se e somente se, a gente representa por esse símbolo, né, Bx for congruente, cadê? Ah, não é C aqui, né? Desculpem, que é C. Bx for congruente a D módulo M, né? Então, substituindo A, C e M, o A é 77, né? 77x congruente a C, que é 98, módulo 28.
Esse é o nosso problema inicial, né? Porém, o que a gente quer é o quê? Uma equação cujos resultados, né, cujos valores de x aqui sejam os mesmos, né? Sejam os mesmo conjunto de solução dessa equação dessa equação de congruência. Porém, eu quero uma equação mais simples. Quem seria essa equação mais simples? Ó, bx, que é cadê? B é 21, né? Congruente a D, 14, módulo M. Né? Então, ó, realmente essa equação é mais simples, porque a gente pode simplificar mais ainda ela. Ó. O 21x pode ser escrito, então, 21x é congruente a 14. 14 é... Não, vou colocar assim primeiro. 14 módulo M. Módulo 28, desculpa. Aqui, ó. Tem que substituir o M já por 28. Né? Pela propriedade que eu utilizei aqui também, ó, que é a propriedade 6, né? Eu posso explorar isso aqui, ó, o MDC entre o número que está multiplicando o A e o B, né, e o M tem que ser 1. Se for 1, eu posso usar um cancelamento. Né? Então, primeiro vamos identificar esse número. Né? O 21x pode ser escrito como 7 vezes 3x. Né? E o 14 pode ser escrito como 7 vezes 2. Módulo 28. Né? Então, eu tenho 7, né, multiplicando... Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Então, aqui na verdade o número que está multiplicando, então não vou utilizar a propriedade 6, né, porque eu tenho o 7 multiplicando 3, e o 3x, e o 7 multiplicando 2. Né? E a gente sabe que o MDC entre 7 e 28, dá o próprio 7, né? Logo, eu vou utilizar a outra propriedade, a sétima. Olha aqui. Não é a sétima não. Cadê? Não, é a sétima mesmo. Essa aqui, ó. AD congruente a BD módulo M. Então, A congruente a B módulo DM. Né? Esse D aqui, se ele pode multiplicar o M. Né? Logo, a minha equação pode ser escrita assim, ó, 7 vezes 3x congruente a 7 vezes 2 módulo 7 vezes 4. Né? Então, basicamente, o que aquela propriedade está me dizendo? Que a gente pode fazer um cancelamento assim, ó. Né? Isso só quando houver, tá, esse MDC que seja diferente de 1, né? Entre esse número que multiplica o primeiro membro e esse que multiplica o segundo. Se ele for o MDC entre ele e o termo do módulo for diferente de 1, a gente pode fazer essa espécie de cancelamento, ok? Aí vai ficar assim, ó, 3x congruente a 2 módulo 4. Né? Que é uma equação bem mais simples do que a inicial, certo? Então, para resolver essa equação, o que a gente faz? Coloca na outra notação, ó, 3x menos 2 é igual a um número que multiplica o 4, digamos o y. Né? Aí o y passando por primeiro membro, o 2 passando por segundo, vai ficar essa equação aqui, ó, 3x menos 4y igual a 2. Certo? Então, como o que nos interessa novamente é o valor de x, eu só coloquei o y aqui multiplicando por 4 para ficar familiar a vocês, né? Aquela notação que a gente utilizava nas equações diofantinas, mas o y ele é só um múltiplo, tá? Ele é um número que vai multiplicar por 4, que ele nem aparece, né, na nossa equação de congruência. Quem aparece na verdade é o x, né? Então é o x que nos interessa encontrar o valor, ok? Então, qual seria um par de números aqui inicial que satisfaz essa igualdade?
né? A gente pode pensar, por exemplo, em x igual a 2, né? E y igual a 1. Né? Aí eu tenho 6 menos 4 igual a 2. Né? Então esse vai ser o meu x0 e esse vai ser meu y0. Aí, novamente, o que eu disse, o que nos interessa é esse valor de x aqui. Esse aqui, não, é só para a gente identificar qual é os termos que satisfazem essa igualdade. Sabendo o valor de x0, a gente utiliza aquela fórmula que a gente aprendeu lá nas equações diofantinas, que o valor de x é x0 menos t dividido pelo MDC entre 3 e 4, né? Multiplicado pelo valor de B, né? Que nesse caso é o 4 negativo, tá? Então, substituindo, vamos ter x0 que é 2, menos com menos dá mais, 4t, né? O MDC aqui dá 1, né? Precisa nem considerar aqui nos nossos cálculos, né? Então, resumindo, os valores de x, todos os valores possíveis de x podem ser construídos dessa forma. Assim a gente consegue construir a classe de equivalência, né? Cujos membros, cujos elementos são soluções da nossa equação inicial. Aí vocês podem ir fazendo os testes igual a gente fez aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, né? Eu peguei aqui o primeiro valor, substituí para ver se funciona mesmo, tá? Mas eu sei que funciona. Aqui, ó, para todo t inteiro. Beleza? Sei que é meio complicado, né, pegar essa ideia de início, já ver tantos resultados, tudo, mas vocês conseguiram pegar aí a ideia principal, estão entendendo pelo menos o básico. Então, diga o macete, tá? Então, o macete é aqui, ó, a gente construir, né, começando aqui do começo. Nossa equação é essa, 77x congruente a 98 módulo 28. Certo? Então, qual é o macete? Eu vou construir outras duas equações de equivalência com o nosso mesmo módulo, no nosso caso 28, né? Envolvendo os termos que aparecem aqui, né, de preferência. Então, primeira equação a gente pode construir pegando esse número que está multiplicando x, o 77, congruente a algum número módulo 28. A gente descobriu que esse número é 21. Assim, nós já temos a nossa primeira equação de equivalência. A igual a 77, B igual a 21 e M é 28. Né? Para construir a nossa segunda equação de equivalência, vamos relacionar o número lá no segundo termo, né, da equação, que é o 98. 98 é congruente a quanto módulo 28? A gente viu que é 14. Né? Pois 98 menos 14 vai dar 84. E 84 é múltiplo de 28. Né? Então temos C igual a 98 e D igual a 14. Construídas essas duas equações, a nossa propriedade 8 diz o seguinte. Ó, por isso que eu fiz questão de deixar bem claro quem são os termos A, B, C, D e M. Né? Porque aí a gente vai aplicar o enunciado lá da propriedade 8. Né? Que diz assim, que a equação AX congruente a C módulo M, ou seja, o problema que nós estamos tentando resolver, ele só vai ter isso aqui só vai ser verdade, né? De fato só existirá essa relação aqui de congruência se, e apenas se, né? Se somente se, Bx for congruente a D módulo M, ou seja, 21 vezes x congruente a 14, né? Que é o nosso valor de D aqui, módulo 28. Então, como essa equação aqui é muito mais simples do que a primeira, a propriedade lá nos garante que os valores que encontrarmos de x, ó, afinal de contas eu usei o mesmo x nas duas equações, não foi à toa. Né? Significa o quê? Que o valor que eu encontrar de x nessa equação é o mesmo valor que vai satisfazer essa equação aqui. Portanto, é muito mais fácil trabalhar com essa. Né? Então, trabalhando com essa equação,
Aí a gente vai tentando simplificar ao máximo, né, até conseguir recair numa equação diofantina que a gente sabe resolver e encontrar o valor de x, né. Do jeito que está aqui eu já poderia fazer isso, ó. Olha só, do jeito que está aqui a gente já poderia colocar assim, ó, 21x menos 14 igual a 28y, né? Aí você teria 21 menos 28y igual a 14, né? Mas aí a gente já vê que isso daqui é divisível por 7, ó. Então fica... faltou o x aqui, tá? Tudo é divisível por 7, né? Então vai ficar 3x menos 4y igual a 2, que é justamente essa equação que nós temos aqui, ó, 3x menos 4y igual a 2. Vocês entenderam? Então eu fiz esses passos a mais aqui para mostrar a aplicação das propriedades de relações de congruência. Mas a partir daqui você já tem condição de resolver, ó, a partir dessa equação aqui de cima, né? Quando a gente constrói a partir da propriedade, né? Você já tem condições de transformar isso numa equação diofantina e resolver da forma como a gente já aprendeu, né? Aí você encontra um par inicial de valores aqui, né, nessa equação, x0 e y0, nosso caso é 2 e 1, né? E com isso você pode aplicar diretamente naquela equação, naquela fórmula geral para encontrar o valor de x na equação diofantina, chegando nessa solução geral aqui, ok? Então, em resumo, né, não tão resumido, esse é o macete para resolver equações, é um dos macetes possíveis, né? Na próxima aula, quando a gente for resolver mais exercícios, mais exemplos, eu vou explorar outros tipos de problema, inclusive alguns lá da lista de exercícios, para vocês pegarem aí um apanhado de técnicas, né, de metodologias distintas para poder resolver toda a lista por completo. Ok? Mais alguma dúvida? Quer dizer, dúvida tem que ter. Se não tiver, a aula foi em vão, né? Então... algum comentário, alguma pergunta? Oi? A dúvida vai ser tirada nos exercícios. Né? Mas assim, enquanto isso, ó, assistem a aula está sendo gravada, vou colocar daqui a pouco no canal. Se tiverem dúvida com alguma passagem, assistam de novo e tentem de verdade resolver os exercícios, né? Porque se vocês ficarem só me olhando a fazer, quem vai estar aprendendo vai ser só eu e não vocês, certo? Matemática a gente só aprende colocando a mão na massa mesmo. Eu sei que vai ser meio frustrante, vai ter que olhar várias vezes as propriedades, as anotações, né? Vou disponibilizar essas anotações lá e vão tentando seguir, aplicando as definições, ver o que sai, beleza? Para quando chegar na aula de exercícios, vocês virem com dúvidas realmente significativas, assim, dúvidas de quem tentou pegar, né, o conteúdo, mas travou em um ponto ou outro, beleza? Então, se não há mais, a gente vai encerrando por aqui, né? E até a semana que vem, ok?